dos assuntos mais comentados na cidade de Assis nos últimos dias foi a proibição ou não da colocação de cadeiras nas calçadas por parte dos estabelecimentos comerciais. Os comerciantes defendem que a proibição desta prática causa demissão e diminuição no movimento. Já a promotoria pública pensa de outra forma. E é exatamente a respeito disso que eu vou conversar com o promotor de justiça, Dr. Carlos Rinaldi, para explicar para a população a visão judicial deste assunto, doutor, que está deixando aí muito comerciante preocupado. Como que surgiu esta proibição, baseado em quê, para a população entender melhor? Há uma lei municipal que proíbe o uso das calçadas de forma a impedir o acesso livre das pessoas, né? Nós sabemos que a calçada ela é para uso do pedestre e algumas coisas me preocupam aqui na cidade quanto à acessibilidade. Eu tenho visto muitos estabelecimentos comerciais usando a calçada até para estoque de seus produtos, outros deixando veículos sobre as calçadas, e tem essa questão das mesas e das cadeiras também. Eu ajuizei uma ação civil pública contra alguns estabelecimentos comerciais e estou investigando outros estabelecimentos comerciais, vou ajuizar a ação civil pública contra outros estabelecimentos que estão usando as calçadas contrariando a lei municipal. E outra coisa que me preocupa, além da acessibilidade, é essa questão das pessoas se apropriarem da coisa pública. Eu pretendo, com essas ações e outras que eu vou ajuizar, que os espaços públicos que pertencem à comunidade sejam retomados pela prefeitura e que esses espaços públicos sejam destinados em proveito da comunidade e não em proveito de poucas pessoas que estão lucrando muito com esses espaços públicos. Eu já tenho, por exemplo, algumas ações civis públicas ajuizadas em relação ao uso de área verde, que eu entendo que é irregular o uso de área verde pelo particular. Eu estou aguardando o desfecho dessa e de outras ações para que eu possa ampliar essa postura de retomada da coisa pública. A coisa pública tem que ser usada pela população em geral e não por poucos particulares que estão ganhando dinheiro com isso, e isso evidentemente é ilegal e imoral. Os comerciantes alegam que em outras cidades essa prática da colocação de cadeiras nas calçadas são permitidas. Essa, portanto, então é uma lei municipal. Sim, a legislação é municipal. Cabe ao legislador municipal regulamentar a questão de tal maneira que garanta a acessibilidade a todos que queiram usar a calçada. Aqui nós temos visto alguns abusos, lamentavelmente, alguns estabelecimentos comerciais se apropriaram das calçadas. Outro dia mesmo eu vi um estabelecimento comercial guardando o seu estoque de produtos para venda na calçada. A promotoria de justiça também vai tomar providência em relação a esses estabelecimentos. Aliás, eu aproveito a oportunidade para esclarecer que essa questão da calçada é apenas uma das medidas que a promotoria de justiça vai tomar no decorrer do ano de 2010 para transformar os espaços públicos em locais acessíveis a todos. Algumas pessoas já reclamaram que a promotoria de justiça deveria tomar outras providências, né? Já esclareço que tudo já está sendo estudado pela promotoria de justiça e no decorrer do ano de 2010 outras medidas judiciais ou administrativas serão tomadas para a gente preservar a acessibilidade e para que a comunidade retome os seus espaços. Nessa participação que nós tivemos dos vereadores, presidente da Câmara e alguns vereadores aqui em seu gabinete, o que a Câmara de Vereadores propôs ao senhor? A Câmara, na verdade, está muito preocupada com essa questão. Algumas pessoas estão se manifestando
no sentido da liberação do uso das calçadas e outras no sentido de manter a proibição. E, evidentemente, que o legislador municipal terá que se posicionar, se mantém a atual lei ou se a revoga. A nossa conversa foi no sentido de esclarecermos algumas coisas. Eu citei algumas preocupações minhas com o que vem acontecendo na cidade, como isso que eu acabei de dizer. Alguns comerciantes se apropriaram da coisa pública, se tornaram dono das calçadas para colocar mesas, cadeiras, veículos, produtos que serão vendidos e que estão ali em exposição, e tirando das pessoas a oportunidade do pleno uso. Outro exemplo que eu citei são placas. Tem placas exatamente no meio da calçada, impedindo o livre trânsito das pessoas. Então tem ocorrido abusos e algumas medidas têm que ser tomadas. Deixei a Câmara dos Vereadores, evidentemente, à vontade para discutir o assunto com a população, mas a minha posição jurídica é simples. Primeiro, a coisa pública ela tem que ser usada por todos, ela não pode ser usada por poucos para tirarem dinheiro disso. Vou tomar todas as medidas judiciais cabíveis para impedir isso. Segundo, a acessibilidade tem que ser garantida. Eu conversei com o promotor de justiça, Dr. Carlos Rinaldi, que explicou para a gente a respeito dessa lei que proíbe a colocação de cadeiras e outros nas calçadas, no passeio público. Doutor, muito obrigado. Deixo os microfones da Rádio Antena Jovem à sua disposição. Obrigado. Para a Rádio e TV Antena Jovem, repórter Marcos Gil.